Passamos por um momento em nosso país onde escândalos são revelados por mau comportamento dos representantes do próprio governo. Há quem diga que isso acontece por reflexo da própria população, até porque esses são representantes desta população. Será que isso acontece também no meio empresarial? Será que isso tudo é verdade? Pensando nisso, hoje no programa Talentos em Foco, nós vamos falar sobre o tema ética empresarial. Confira! Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje o tema é ética empresarial. Nada mais como um tema tão atual como este. Para a gente falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui um especialista que é o Renato Santos. Tudo bem, Renato? Tudo bom. É um prazer tê-lo aqui, obrigado por ter vindo. E, na verdade, eu acho que a pergunta que a gente pode começar é: o que é ética, na verdade? Ética é uma coisa interessante, que todo mundo sabe o que é, mas a gente tem uma dificuldade imensa para definir. E eu também não vou me aventurar a definir ética, mas uma coisa que eu sempre brinco, até é uma brincadeira meio mórbida assim, mas se você quer saber, quer olhar para si mesmo e pensar o que é ética para mim, qual é a minha ética, é você responder a seguinte pergunta: o que você gostaria que escrevessem na sua lápide? Quando você pensar o que eu quero que escreva na minha lápide, você vai entender qual a sua essência, o que te move na vida. Como é que você quer que seja lembrado, não é isso? Exatamente. Qual o legado que você está deixando na passagem que você teve aqui na Terra. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, ou seja, realmente a ética é a essência da pessoa. Se a gente for resumir de uma maneira muito simples, mas eu acho profunda isso. Ok, bom, todo mundo vê o que está acontecendo, os mensalões, tal, Lava Jato, até dão nomes bonitos para as coisas para ficar fácil de gravar, mas isso acontece no governo e está na mídia. Claro que esse tipo de coisa acontece porque existem empresas por trás também que têm interesses econômicos. E dentro das empresas, como é que funciona essa questão do comportamento ético nas empresas? É interessante isso, assim, como você bem colocou. As empresas, elas, de uma maneira geral, elas podem agir como corruptores, ou seja, são os agentes que levam à corrupção. Agora, lê do engano aquela organização que ela pensa o seguinte: não, eu vou agir dessa forma, ou seja, eu vou ser corruptor, mas aqui dentro de casa ninguém vai agir dessa maneira. Isso seria uma relação esquizofrênica. É você falar: não, ó, eu sou, eu vou agir de outra maneira, vou agir de forma antiética, mas funcionário, colaborador, seja ético. Aí fica aquela coisa bem... Aí põe aqueles valores tão bonitos lá na descrição da empresa, né? E realmente aquilo lá fica lei morta, né? Agora, internamente tem um impacto imenso, não só a corrupção, mas a fraude de uma maneira geral. Quando a gente está falando em fraude, segundo a Associação de Examinadores de Fraudes no mundo, essa associação ela aponta o seguinte, que 7% das fraudes, 7% das receitas, da receita bruta das empresas, elas são desviadas por conta de fraude. Puxa. Ou seja, 7%. Dependendo da organização, acaba com a margem de lucro, enfim, acaba com o resultado da empresa. Então, 7% é um impacto muito grande. Quando fala em fraude, ela se subdivide em 3 formas, né? Em corrupção, que é o que a gente mais ouve, e a corrupção ela pode acontecer dentro da organização, desde um comprador aceitar uma propina de um fornecedor. A gente tratou um caso há um tempo atrás que o comprador aceitou R$200 mil de suborno de um vendedor, né? De um fornecedor, privada. Na empresa privada. Relação de empresa privada, as duas. A partir do momento que ele aceitou esses 200 mil,
o impacto que teve foi de 3 milhões de reais só em uma contratação. Por quê? Porque na sequência refizemos o processo de concorrência e teve uma economia de 3 milhões. Nossa. Então, ou seja, esses 200 mil que esse comprador ele Foi a aceitou. própria empresa dele que pagou para o fornecedor. Não, na verdade, o comprador ele recebeu esses 200 mil e gerou um prejuízo para a empresa de 3 milhões. Eu digo assim, a empresa pagou para o fornecedor e, na verdade, quem pagou esses 200 mil foi a própria empresa, Sim, né? a empresa que está sofrendo. E o próprio fornecedor ganhou muito mais dinheiro. Muito mais, Nossa, muito mais. que absurdo. Então, isso é uma das formas clássicas aí que, infelizmente, acontece muito dentro das organizações. Uma outra forma de fraude é a apropriação indevida. Essa é a mais comum, é um desvio de mercadoria, o colaborador olha lá um laptop que não está sendo utilizado e leva para casa, ou coisas maiores, desde desvio de dinheiro mesmo, do caixa da empresa para a conta dele, para a conta de um familiar e assim por diante. Então a gente também tratou um caso recentemente, que era uma colaboradora que estava há mais de 15 anos na empresa e ela desviou quase 400 mil reais da empresa. E isso foi aos poucos, isso durante 3 anos. Ela foi tirando aos poucos, 2 mil reais aqui, 3 ali, etc. E a empresa não percebeu isso, porque foi passando nos controles. Tinha uma questão muito clara, e em todas as situações esse é um ponto crítico, que é a confiança. Porque quando a gente apresenta um resultado desse, você fala, poxa, foi a sua colaboradora tal que cometeu essa fraude, sempre tem aquela frase, mas poxa, justamente ela, eu confiava tanto. Sim, se você não confiasse, você teria controles. E também, mas tem um limite também de controles. Mas a questão de ter controle não quer dizer que você tenha desconfiança da pessoa. Não. Aliás, todo até porque pode ser não por má fé, a pessoa pode fazer bobagem, porque não entendeu e você não controla, e ela vai ser culpada por algo que você também é responsável por isso, né? Sim, então o fato de ter controle não é sinônimo de desconfiança. Aliás, realmente a empresa ela precisa criar mecanismos e formas de tentar mitigar esses riscos dessa maneira, né? Agora, por outro lado, quando a empresa ela começa a entrar num processo de, o tempo todo, eu estou sendo fraudado a qualquer momento, alguém está me furtando aqui e assim por diante, também fica um clima extremamente hostil dentro da organização. Uhum. É uma sensação muito ruim de desconfiança, um desconfia do outro e assim por diante. E o foco mesmo da empresa, ou seja, o que a empresa ela se propôs a fazer, fica em segundo plano. Fica uma situação meio que paranoico mesmo, assim, o tempo todo procurando. Fica um estresse muito grande, né? Exatamente, e isso é muito ruim para a empresa. Então, a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Agora, o terceiro ponto, assim, a terceira forma de fraude é a demonstrações fraudulentas. O que seria isso? É manipulação de resultado, de uma maneira geral. Eu lembro também que teve uma situação que um diretor de uma unidade de negócio da empresa, ele estava manipulando resultados da empresa para ter um bônus maior. Ou seja, ele faz isso para atingir a meta, ganhar o bônus, ele sabe que ele vai receber aquele bônus e vai embora. É um ponto também crítico quando a organização ela não age de forma clara e transparente em todos os aspectos. O que eu quero dizer é o seguinte, se ela vira para o seu colaborador e fala, aqui é o seguinte, você tem que atingir metas e atingir resultados a qualquer custo, inclusive por meios ilícitos, por meios antiéticos. Apesar de não estar explícito, escrito dessa forma, fica implícito que qualquer custo é qualquer custo. Mas eu não disse isso, precisava. Isso se você falar qualquer custo me impressiona, faz até assédio moral se não atinge o resultado, eu tenho que fazer de qualquer forma. Eu tenho que pagar a propina. A pessoa não dorme, fica desesperada, vai lá e faz o que for para conseguir. A pressão, ou seja, muitas vezes a própria organização gera pressão no colaborador para que ele vai agir de forma antiética. E isso é muito, muito complicado. Ou seja, quando a gente está falando de ética empresarial, a gente tem que tratar de uma maneira com um conceito mais complexo. O que é o conceito complexo? Não acontece de uma maneira binária. Não é uma coisa assim, essa pessoa é ética e essa não é. Essa é ética.
Isso é uma ilusão, assim, não somente ilusão, eu diria até uma heresia você tratar dessa maneira. Você tem que entender o seguinte, o quanto que as contingências que a organização ela impõe para aquele colaborador e o quanto que vai levar ele a cometer essas atitudes antiéticas. Mais uma vez, colocar somente nos valores da empresa não resolve, mas você tem que gerar formas, mecanismos para dar o suporte para o colaborador para agir da forma correta. Tá, então de alguma forma você está me dizendo que a cultura organizacional tem muito a ver com isso. Tem muito, muito a ver. Tem uma máxima, né, que as pessoas falam o seguinte, ética se aprende quando criança e não aprende mais, vem de berço. Isso é um mito, na verdade. A gente conseguiu comprovar, foi uma das vertentes da minha dissertação de mestrado, que conseguimos comprovar, inclusive quantitativamente, o quanto que a organização ela consegue influenciar na percepção ética, percepção moral do funcionário. Ok, então aí segura um pouquinho, que aí a gente vai voltar no segundo bloco falando disso. A resposta que ele vai dar para a gente é assim, como é que a gente então ensina a ética para as pessoas, ok? Vamos ao intervalo, antes veja a dica do consultor e voltamos em seguida. Olá! Hoje nós vamos falar sobre o último dos 4 tipos que estamos falando por estas dicas do consultor, os 4 tipos de vendedor. Falamos do vendedor fechador, do vendedor consultor, do vendedor embaixador e hoje vamos falar do vendedor balconista, também conhecido como o vendedor de estoques. É um profissional que fica durante muito tempo nas empresas, mas que tem uma interação breve, a exemplo do seu colega fechador, o primeiro de que falamos. Você o encontra, por exemplo, numa farmácia onde você entra para comprar algum medicamento ou algum produto de higiene pessoal e sai rapidamente. O vendedor balconista, o vendedor de estoques, tem uma brevíssima interação. Qual a sua principal habilidade? Ele conhece muito bem, ou tende a conhecer, o estoque da empresa, daí porque também é chamado de vendedor de estoques. Ele sabe o que tem ou não, sabe eventualmente o que pode ser colocado no lugar, a exemplo de um vendedor de autopeças. Você tem aquela situação em que o vendedor de autopeças, ao receber a sua visita, diz: essa peça aqui, bom, essa não serve, mas se você pegar da marca tal, do ano tal, faz uma retífica no diâmetro interno e acaba servindo. Tem pequenos ajustes e momentos muito breves de quase consultoria. Esse tipo de vendedor é interessante porque muito frequente nas empresas encontra-se a situação em que o vendedor de estoques é utilizado como um estágio preparatório, uma forma de fazer com que esta pessoa conheça a empresa e seja depois transferido para, por exemplo, vendedor consultor ou vendedor embaixador. Por quê? Há uma aprendizagem muito grande nesse tipo de atividade. Você o encontra nos mais variados ramos, com muita frequência no varejo, mas não só no varejo, e você tem nele alguém fiel e por longo tempo. Com este programa, nós encerramos os 4 tipos básicos de vendedor. Espero que você tenha gostado e no próximo, nova série de temas. Até lá! A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Olá, voltamos com o programa Talentos em Foco e hoje o tema é ética empresarial. Antes de a gente conversar de novo com o nosso convidado, vou falar 2 coisas para vocês.
Uma delas, já falei semana passada, é do grupo de estudos da BRH Baixada Santista, que nós temos 5 temas que começam a ser debatidos esse mês. Aliás, essa semana já começaram os primeiros temas. Então, entra no site do Talentos em Foco, lá no Facebook, é facebook.com/Talentos em Foco, e dá uma olhadinha na programação. Você que queira se inscrever e participar, são temas voltados à gestão de pessoas. Eu, inclusive, lidero um dos temas que é liderança e gestão, e lá o pessoal debate temas de interesse do próprio grupo para o desenvolvimento dentro do ambiente de trabalho, ok? Como dica de livro, nós vamos indicar aqui o livro do próprio convidado, Renato Santos, que é Compliance Mitigando Fraudes Corporativas. Renato Almeida Santos. E isso faz parte do trabalho. Bom, você fez tese de mestrado sobre isso, está fazendo doutorado, né? Sim, estou no então final. Tá tudo relacionado ao tema, é o que você trabalha, né? Sim. E, bom, a gente fez eu fiz uma pergunta, na verdade, que você começou a falar. Bom, então a ética se ensina, depois de velho, de adulto. Uhum. Como é que é feito esse processo dentro das empresas? Bom, primeiro ponto, a gente precisa entender quais são os pontos a serem desenvolvidos para cada pessoa. Ou seja, não, como eu comentei antes, não é uma coisa binária, essa pessoa é ética ou não é ética, mesmo porque, na nossa visão, não dá para você mensurar a ética da pessoa. Não dá para você mensurar. Mas dá sim para você mensurar a resiliência da pessoa quando ela se depara com um dilema ético. Ou seja, como que ela se porta diante daquele dilema, que não dá para blindar a pessoa, ou seja, não dá para você pegar e acreditar que eu vou deixar num ambiente completamente blindado que ele não vai receber uma proposta de suborno, por exemplo, de um fornecedor. Não dá. Não dá para você blindar a pessoa falando, não, ela não vai receber um pedido do chefe para manipular o resultado. Não. Agora, diante de uma situação dessa, qual o índice, qual o nível de resiliência que ela tem para ela resistir àquela situação e tomar a ação adequada? Então, ou seja, a primeira coisa é você identificar quais são esses potenciais de resiliência, de integridade dela. Ou seja, como que ela se porta diante desses dilemas. Uma vez você identificando que tem pontos a serem desenvolvidos, por exemplo, em relação a suborno, vou dar um exemplo ainda nesse tema, né? Ele recebeu uma proposta de suborno, ele falou, não aceito, mas ele continua trabalhando com esse fornecedor, é um ponto a ser desenvolvido, por quê? Porque esse fornecedor vai oferecer para o colega dele. Então, o que a empresa espera? Que ele não aceite, bacana, como ele fez, mas, além disso, ele denuncie esse fornecedor ou descredencie esse fornecedor, para ele não ter oportunidade para oferecer novamente. Ou seja... Até porque se o fornecedor faz esse tipo de coisa, pode fazer outras coisas aí, alteração no produto, então aí você perde a confiança no fornecedor. Exatamente, né? Sim. E aí se a empresa, se a organização não deixar muito claro para esse colaborador o que se espera dele, e não somente o que se espera, mas dar as ferramentas adequadas para ele pegar e se posicionar da forma correta, correta entre aspas, mas é o que a empresa coloca como compliance, que é o quanto que ela tem aderência entre a visão ética do profissional e o que a empresa, a cultura da empresa que ela estabelece. Se você apresenta para ele quais são as ferramentas e como chegar nisso, aí sim você tem uma evolução em relação à ética. Uhum. Então, e isso, sim, aí até citando o Lipovetsky, né, ele pega e fala o seguinte, que é um dos grandes antropólogos contemporâneos, ele fala que você precisa trabalhar a ética inteligente. O que é isso? É apresentar para a pessoa quais são as vantagens e desvantagens de agir de forma antiética. Ou seja, se você pegar e aceitar um suborno, bacana, você vai receber um dinheiro tal, um pouco a mais. Mas a questão é o seguinte, qual a desvantagem? Você pode ser demitido por justa causa, você pode responder um processo criminal e civil, você pode ter a sua carreira manchada, enfim, e talvez você nem se restabeleça profissionalmente. Ou seja, além disso, questões profissionais, além dos seus próprios valores, sua integridade ela foi afetada com isso. É uma coisa
bem aberta, assim, e você está falando de o caso, por exemplo, nesse caso de oferecer uma propina e tal. Eu vou dar um exemplo. Uma vez uma empresa, um vendedor com resultados muito bons, ele tinha um problema de comportamento e de ética, não sei se ainda tem, mas, por exemplo, de oferecer coisas que no final não eram entregues de fato, porque o serviço é uma coisa subjetiva, então, na área de TI também, então, quando ele oferecia alguma coisa, o pessoal da empresa ficava doido porque não conseguia atender, e às vezes não atendia. Uhum. E tinha que fazer de alguma forma para que o cliente não ficasse decepcionado. Uhum. Mas ele falava, mas eu fecho o pedido, eu fecho não só o pedido, eu fecho o cliente, eu fecho um contrato com o cliente. E um dos executivos falou assim, pô, mas ele me dá resultado. Eu falei, mas a que custo? Uhum. Como é que está a tua produção lá? Como é que o pessoal fica? Uhum. O que o pessoal acha disso? Uhum. Né? Como é que se trabalha isso? Qual é a sua visão nesse sentido? A empresa ela precisa considerar que tem ações antiéticas dos seus colaboradores têm impacto financeiro, como eu comentei, 7% da receita, mas também tem um impacto de imagem. Tem um outro estudioso chamado Minerbo que ele pega e fala o seguinte, que existe a fratura do símbolo. Quando esse vendedor, por exemplo, ele pega e age dessa maneira, ele não está somente se beneficiando e prejudicando a empresa em termos financeiros, mas também a imagem. Porque no mercado vai ter aquela ideia, e isso é interessante, para o mercado vai ser o seguinte, na empresa tal, eles prometem ou vendem tal coisa, mas não cumprem. Ou é muito difícil deles entregarem o que a gente pede, demora muito. Demora muito, não cumpre o Será que não tem um outro que faz como exatamente. E eles não vão falar, o vendedor tal. Não, é a empresa. Isso acontece em toda a ordem. E qual o impacto de imagem disso? Dá para mencionar? Não dá, porque a gente está falando de um valor intangível. Mas com certeza tem um impacto muito grande a curto e médio prazo. Né? Fora o longo prazo, que realmente você vai ter que trabalhar muito para reverter essa imagem. Hoje em dia também é uma coisa muito importante a gente destacar, quando eu falo hoje em dia, faz um ano e 2 meses que entrou em vigor a Lei Anticorrupção brasileira. Essa Lei Anticorrupção, ela pega e fala o seguinte, que a empresa que é corruptora, ou seja, vai lá e paga propina para algum fiscal, para algum órgão público, para algum agente público, ela pode ter multas até 20% do faturamento bruto dela. Ou seja, tem um impacto financeiro imenso. Inclusive, a própria empresa vai ter que, vai ter que colocar na mídia, nas principais mídias, enfim, não somente nacional, mas regional e etc., a situação, ou seja, ela vai ter que se expor, falando, o que eu fiz, o meu colaborador e tal. Então, ou seja, a gente está numa situação que aqui no Brasil não é só uma opção da empresa, se eu vou agir, se eu vou trabalhar a questão ética dentro da minha empresa. Ela não tem mais essa opção. Ela agora tem impactos, inclusive impactos financeiros, de imagem e por lei. Isso é importante qualquer empresário ter em mente, porque realmente tem questões aí que pode, inclusive, levar até a própria falência da empresa. E outra coisa que a gente também estava conversando antes da gravação aqui era a questão do corporativismo, você falou, e nesse caso que eu citei, o impacto no clima, ou seja, as pessoas ficam estressadas porque um funcionário, ou alguns funcionários, criam um problema, e aí as pessoas ficam estressadas e podem ficar doentes, porque isso é questão ética. A forma antiética daquela pessoa cria um problema, eu sou ético, tento cumprir tudo, e eu não consigo e fico estressado com isso. Né? Ou aquele exemplo que você falou das pessoas se juntarem para inventar ou prejudicar um terceiro. Como é que funciona isso? Isso é uma outra vertente, então, ou seja, além de fraude, a gente tem a questão do assédio. O assédio, para ter uma ideia, aqui no Brasil, ele acontece, tem estatísticas que apontam para 42% dos profissionais aqui no Brasil já sofreram algum tipo de assédio dentro das organizações. É um absurdo, assim. Assédio, seria o assédio moral Dentro de assédio pode ser assédio moral, sexual ou corporativismo.
O assédio moral é aquela situação de humilhação, ou seja, o superior vai lá e fala, fala para todo mundo, para o grupo todo, você é incompetente, você é isso, é aquilo e tal, e humilha a pessoa, além das pressões que ele pode ficar fazendo durante o tempo, até a pessoa pegar e pedir demissão. Isso, infelizmente, acontece muito. Sim. O assédio sexual é aquela situação que o superior vai lá, utiliza do cargo que ele tem para pressionar uma pessoa do sexo oposto, do mesmo, enfim, não importa, mas um subordinado para sair com ele, para, enfim, ter relações sexuais. A questão da subordinação é importante para a comprovação? Sim. Se eu for colega do outro, não tem um poder sobre o outro? Não, tem que ter a hierarquia. Não necessariamente precisa ser hierarquicamente direto. Pode ser assim, ou indireto, ou senão de uma outra área. Mas é o que mostra naquele filme Assédio Sexual, bem antigo, que a mulher assedia ele e é questão de autoridade mesmo. Exatamente, né? A autoridade. A pessoa usa o cargo que ela tem para pegar e virar, como a gente já teve o caso, virou o gerente, virou para subordinado e falou o seguinte, ó, ou você sai comigo, ou senão eu vou ter que te demitir. Ou de uma maneira um pouco mais velada, né? Assim, você quer ser promovido? Então você tem que sair comigo. A pessoa usa isso. É o teste do divã. Exatamente. Nossa, antigamente falava tanto do sofá, né? É lamentável isso, assim. Então, esse é um outro tipo de assédio. E o corporativismo é o seguinte, são alianças políticas que um funcionário faz com o outro para pegar e prejudicar um terceiro. E muitas vezes utiliza as próprias ferramentas da empresa como forma de denegrir o outro. Usa o RH, usa o canal de denúncia, o canal de ética que a pessoa pode denunciar. A gente teve um caso que a gente tratou que era um caso de denúncia de assédio sexual. A menina pegou e foi lá, fez uma ligação, se identificando, falando que ela foi assediada pelo gerente. A empresa nos contratou para entrevistar, para entender o que realmente estava acontecendo. A gente conversando com essa menina, ela pegou e falou o seguinte, na verdade eu não fui assediado sexualmente, estava realmente acontecendo, a gente estava flertando entre a gente, e eu estava gostando disso. Isso não significa que o gerente dela não agiu de forma, agiu de forma inadequada, mas não está assediando sexualmente. E aí, enfim, ela comentou, falou o seguinte, na verdade, aí eu peguei e fui falar para a minha confidente, com uma amiga, que era no mesmo nível, ou seja, era a par desse meu gerente. E era desafeto desse gerente. Então, o que ela falou? Não, você vai ter que denunciar, falar que é assédio sexual. Ela, não, mas não é. Aí ficou pressionando e teve que fazer a denúncia. Okay. No final dos contos se a empresa ela também não agir, ou seja, entender, dar oportunidade para as pessoas falarem, dar oportunidade para as pessoas se defenderem, inclusive, de uma denúncia dessa, pode cometer grandes injustiças, do tipo desse gerente ia ser demitido injustamente. Okay. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ok. Nosso tempo acabou. Eu agradeço a sua presença. Tem muito mais coisa para a gente falar. A gente pode pegar outra oportunidade, inclusive, para falar sobre esse aspecto. Perfeito. Tá bom? Eu agradeço a sua audiência e espero que você tenha aproveitado bastante. RH, toma cuidado com isso, ok? Um abraço, até a semana que vem.